Boa noite a todos. Alguns já me conhecem pelo nome, mas outros ainda não me conhecem. Eu me chamo Paulo Sérgio Medeiros de Melo, eu tenho 65 anos, sou natural do Rio de Janeiro e minha origem religiosa vem do lar batista. Em 1957, os meus pais, minha mãe, por exemplo, estava na frente da casa, quando chegou uma senhora procurando casa para alugar. Aí minha mãe disse, nós temos uma casa vazia aqui no fundo do nosso terreno. Aí ela convidou essa senhora, chamada Zizinha, a gente conhecia ela como Zizinha. Aí ela foi, conheceu a casa, olhou, se agradou muito e já reservou a nossa casa para alugar. Mas não era para ela, era para a filha dela. E essa família adventista se instalou lá e o dono da casa, quer dizer, o chefe da família chamava-se Breno Moraes, um comportor, e a família toda mineira. Ele passava um tempo fora de casa, alguns meses, comportando no norte de Minas, e quando voltava, ele sempre trazia alguma coisa para nós. A gente era um bando de crianças, né? Lá em casa somos cinco filhos e 5 crianças. Ele sempre trazia algum agrado. Era uma revista infantil, que hoje a gente chama de Nosso Amiguinho, mas naquele tempo eu não me lembro como se chamava a revista. Era uma revista muito grande, assim, com várias histórias infantis e curiosidades, né, quebra-cabeça. Ele também trazia a revista Vida e Saúde, e tinha muitas receitas, como as nossas revistas até hoje têm muitas informações sobre saúde. E Pão Integral também, que a família fazia, e sempre fazia aqueles contatos missionários. E os sábados à tarde era a hora dos debates. Havia uma cerca dividindo o terreno e ficava meu pai do lado de cá com a Bíblia e o comportor do lado de lá com a Bíblia. E eram os espadachinhas esgrima, puxa para lá, puxa para cá e prova que domingo é o dia do Senhor, outro prova que o sábado é o dia do Senhor, e ficava aquele debate que era até interessante. E a gente, criança, ficava presenciando aquilo. Naquele tempo, criança não podia participar dos assuntos dos adultos. Então, a gente ficava de longe olhando, observando. Bem, o tempo foi se passando. E me tornei adulto, já casado. O pai estava numa crise muito grande econômica, era a temporada das greves, tempo da ditadura, os sindicatos estavam paralisando o Brasil todo e eu vim parar em São Paulo à procura de emprego, porque a empresa que eu trabalhava no Rio de Janeiro não tinha mais projetos e foi demitindo muita gente. E em São Paulo conheci uma empresa chamada Natron. E nessa empresa, ela estava desenvolvendo um projeto da Alcoa, que é lá em São Luís do Maranhão, em Pedrinhas, que hoje existe essa fábrica de alumínio lá. E então, nessa empresa em São Paulo, eu conheci um adventista chamado Alain Figueiredo. E eu, como sempre gostei de debate puxando o sangue do meu pai, troca de informações, né, doutrinárias, falei para ele que o domingo era o dia do Senhor. Aí ele ficou me olhando e deixou eu fazer o discurso, isso em horário de trabalho. Aí ele disse o seguinte, olha, se você quiser, a gente pode ir na minha casa e lá a gente vai estudar melhor a Bíblia, porque aqui não dá para a gente conversar sobre assunto religioso. Mas já fique sabendo que o domingo não existe na Bíblia. Você vai procurar e se você achar, você me fala. Aí eu fui para casa e procurava, desfolhava, assim, nada. Só via falar de sábado, né? E eu dizia para ele, mas Paulo, usava os termos de Paulo, que
fazia reunião embaixo da árvore, ele dizia assim, sim, mas era dia de sábado. E tudo que eu falava, e Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, sim, mas isso não é ordenança. E foi aquele debate. Aí resolvi estudar com ele na casa dele. E chegando lá, qual não foi a minha surpresa? Ele resolveu, começamos estudando sobre Apocalipse e Daniel. Aí aquilo ali, comecei fazendo perguntas a ele, né? E aquele estudo foi desenvolvendo, parece que uma cortina ia se abrindo na minha frente, e eu fiquei muito encantado com o que ele dizia, né? O que eu lia. E eu pensava, eu dizia para ele, mas nunca vi isso aqui, nunca vi. Eu nasci num lar batista, sempre lendo, nunca podia imaginar que tinha sábado aqui. E ele desfolhar, agora abre lá na página tal, no livro tal, e Apocalipse e Daniel, Apocalipse e Daniel. E aí acabei descobrindo a origem do domingo, da onde veio a história do domingo. E eu fiquei encantado. Mas como eu era batista, frequentava a igreja batista na rua Santo Amaro, no centro da cidade, fui conversar com o meu pastor. Aí eu falei para ele, pastor, estou estudando a Bíblia com os adventistas e eu estou gostando. Aí ele, parece que ele não gostou, ele disse assim, você sabe que a igreja adventista é uma seita? Eu falei, sim, eu sei. Você sabe que eles não comem carne de porco? Eu falei, sim. Que eles não tomam café? Sim. Que eles guardam o sábado e são legalistas? Eu falei, sim. Para mim não era novidade, porque se ele dizendo que a adventista é uma seita, os cristãos também eram chamados de seitas também, né? Os do Nazareno, os do Caminho, né? Para mim não era novidade chamar uma outra igreja de seita, porque já conhecia isso. Aí ele falou, se você quiser saber mais alguma coisa sobre sábado, eu vou te indicar para o chefe dos diáconos, ele vai te dar uma aula sobre esse assunto. Aí aquilo me chocou. Eu pensei, vinha um pastor para ele me esclarecer sobre esse assunto, ele agora passa a responsabilidade para um diácono. Aí eu fiquei quieto. Voltei, continuei estudando a Bíblia com Alan Figueiredo, e todo sábado à tarde ia lá estudando. Mas só que minha cabeça ficava uma confusão entre o que eu ouvi na igreja batista e o que eu estava ouvindo agora. E aquilo parecia que dava um nó na minha cabeça, e eu sempre em oração pedindo a Deus, se isso for, se vindo da sua parte, Senhor, que me esclareça, me dê paz, mas se não for da tua parte, que tire isso da minha cabeça. Era um conflito muito grande. Porque depois de você adulto tomar uma decisão de mudar de religião, é muito mais difícil, na minha visão, do que um mais jovem, né? Então, para mim, era um conflito muito grande. Eu tinha muita participação, muito envolvimento da igreja de onde eu estava vindo, e agora eu estava tendo um outro conhecimento, né? Muito bem. Aí, como eu morava ali perto do Capão Redondo, perto da igreja do Campo de Fora, do lado de baixo, antigamente havia o chamado Ponto da Melancia, ali por baixo haviam uns sobrados recentes, eu aluguei um sobrado daquele e continuei estudando com esse, trouxe minha família, a minha antiga família, para morar ali, e continuei estudando com esse irmão adventista. E fui conhecer a igreja adventista bem próximo, ali, que na época era o pastor Toninho, que era pastor da igreja. Foi numa noite de quarta-feira, fui lá, conversei com ele e disse, olha, pastor, eu estou estudando com um irmão adventista, mas eu queria aprender mais um pouco. Queria que se o senhor tem alguém que possa me dar mais estudo. Aí ele destacou 2 obreiros, um dele que eu guardei o nome, chamado Barbosa, que hoje frequenta a igreja do Jardim Germânia. Aí todo sábado à tarde já tinha deixado os estudos de Apocalipse e Daniel com o Figueiredo e fui estudar com esses 2 irmãos. E assim o assunto foi indo por 6 meses. Foi quando
eu conheci também o pastor Naor Klein, que aí tomou conhecimento, foi ele e a esposa dele, começou a fazer contato conosco e tudo, e logo o pastor Mariano Smith havia assumido a direção da igreja, que o pastor Toninho já tinha saído para outro distrito. Ele foi fazer minha ficha batismal, e aí confirmei tudo, a minha fé, e foi marcado o dia do batismo. Então, em 1982, no dia 30 de maio, na Vila das Belezas, eu desci ao tanque batismal. E eu fiquei muito feliz, e para mim era um novo mundo, tudo era muito lindo, como até hoje para mim, eu gosto demais da Igreja Adventista. Mas foi assim, aquele comportou Breno Moraes, que plantou aquela sementinha no coração daquele adolescente. Nessa época, eu deveria ter uns 8 anos para 10 por aí, né? E 25 anos depois, brotou a semente. Então, eu depois continuei, né, na minha vida de trabalho, mas nunca tive dificuldade com o sábado. Eu trabalhei numa multinacional, Alcoa, aqui no Centro Empresarial, ali perto da Marginal Pinheiro, e eu fui decidido, conversei com o diretor era a Miss Salomão, uma coisa assim, sei que era sobrenome Salomão, era um judeu, e eu falei para ele que eu agora tinha me tornado adventista e guardava o sábado, e eu gostaria que ele me liberasse os sábados, e que se não se importasse eu trabalharia o domingo gratuitamente, sem problema nenhum. Ele disse, não, você vai ter todos os seus sábados sim, você pode frequentar, pode ir aos sábados à igreja adventista, eu conheço os adventistas, mas quando for preciso trabalhar no domingo, nós vamos pagar por lei o que é seu direito. E assim, graças a Deus, hoje estou aposentado, nunca tive dificuldade com o sábado, né? Até depois na minha faculdade, na minha formação acadêmica, a Helenice viveu, já era o meu segundo casamento, a Helenice viveu as lutas que eu passei também quando fui para fazer minha pós-graduação, as 2 pós-graduações. E não tinha quórum suficiente, e o curso só era sexta-noite e aos sábados. E aí conversamos com o reitor, ele disse, se vocês conseguirem pelo menos 20 pessoas, a gente abre um curso só para vocês, os adventistas, terças e quintas. Aí anunciei por todas as igrejas, o boletim, e aí surgiu um número até o dobro. Pessoas que estudavam os sábados resolveram ir para terças e quintas. Aí a classe cresceu, começa aqui assim, ficou grande. Mas no final do curso ficou os 20 mesmo, que eram os adventistas, que ficamos lá como adventistas, nos formamos, e logo em seguida que pegamos nossos certificados de conclusão da pós-graduação, o curso trancou, fechou, não abriu para mais ninguém. Não, por 2 experiências. Então, graças a Deus. Então, o que eu quero dizer, que 25 anos depois da semente ser lançada no coração de uma criança, ela brotou. Então, para quem está dando estudo bíblico, eu quero deixar uma passagem bíblica aqui, que está em Eclesiastes 11, versículo 1, que diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Então, a gente nunca sabe o dia que vai acontecer o fruto do nosso trabalho, né? E eu fico pensando, estava até comentando com a Helenice, quando estivermos lá na nova terra, embaixo da árvore da vida, eu acho que vai ter muitos causos, né? Contando como é que foi a sua experiência, e cada um vai contar a sua experiência, as vitórias. Eu acredito que ninguém vai se lembrar das derrotas, mas vão lembrar sempre das vitórias, né? Das aventuras, das dificuldades que passaram, e hoje, você foi responsável, por isso que eu estou aqui, você foi responsável. Então, acho que a gente nunca deve desanimar por causa disso. Eu quero mostrar aqui para vocês
Quando eu me batizei pela primeira vez na Igreja Batista, uma coisa que foi muito interessante, quero deixar aqui que ele até possa mostrar, ver aqui, gravar. Na Igreja Batista, em maio de 1962, eu tinha descido as águas batismais aos 12 anos. E em maio de 1982, eu desci as águas batismais na Igreja Adventista. Então, 20 anos depois, achei até uma coisa assim muito interessante. E 25 anos foi, bem antes disso, foi quando esse comportor começou a lançar os fundamentos da minha fé. Que fica aqui um incentivo para todos os demais que estão também passando por essa aventura de levar a mensagem a toda criatura. Muito obrigado.